Olá, bem-vindos para mais um Flow Talks. E hoje a gente quer discutir aqui um tema que é um tema muito comum para as pessoas que estão nos seguindo e que querem ir avançando nessa escala aí de construir um foco melhor versus o que a gente tem hoje. A gente escuta muito das pessoas que nos seguem uma dificuldade enorme de conseguir se concentrar, de conseguir construir um foco numa atividade só, hoje em dia com tantas distrações. Mas aquelas pessoas que querem avançar além de uma simples concentração, de um simples centramento para realizar uma tarefa, e querem ir para o novo patamar, que seria ativar o estado de flow, o estado mental de flow. Então, Cadu, hoje eu queria fazer aqui um bate-bola com você. Eu vou colocar as perguntas e você vai explicar para a gente como é que você enxerga esses assuntos. E eu preciso dizer para quem acompanha a gente que a gente tem combinado nessa nova fase do Flow Talks, que vai virar o Flowcast também, porque você vai ter essa versão, tudo que a gente tem feito em podcast também, já estamos trabalhando nisso, mas nessa nova fase, nessa nova temporada, eu não sei que perguntas que vão vir, a gente não combinou nada, então eu estou aqui improvisando também, recebendo aqui do mesmo jeito que vocês estão vendo, eu recebi as perguntas, então vamos lá, vamos ver se estamos afiados aqui. Então, a primeira pergunta, Cadu, é o seguinte: a gente já falou em alguns momentos aqui no nosso canal do YouTube, em outros fóruns, sobre uma coisa chamada hiperfoco. E, por outro lado, a gente também fala muito sobre a ativação do estado de flow. E você sempre fala e menciona que o flow segue o foco. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam aprender, se elas quiserem ter uma produtividade muito melhorada, uma performance muito melhor nas suas atividades, seguindo o que a gente ensina aqui, é esse primeiro passo. Como que eu me concentro para realmente ter um foco numa atividade? Então, a primeira pergunta que eu faço é qual que é a diferença entre esse hiperfoco e o flow? Se pudesse dar uma explicadinha em cada um deles. Então, veja só, o foco ele é a chave para uma série de coisas positivas na sua vida, para muitos benefícios na sua vida, para você efetivamente estar inteiro no que você está fazendo, fazer uma coisa de cada vez, porque aquela história de multitarefa é mito, não existe isso, o cérebro não faz mais de uma coisa bem feita ao mesmo tempo. Você pode até achar que você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Na verdade, você está mudando a tua atenção entre várias coisas. E quando você muda a tua atenção, você perde aquela sustentação, aquela concentração e aquele foco. Portanto, você precisa de tempo para recuperar. O hiperfoco é um estágio além do foco. Ele é definido como uma concentração intensa, sustentada num único interesse, num assunto, num projeto, numa atividade, num período longo, mais prolongado de tempo. Então, as pessoas que experimentam o que é o hiperfoco, muitas vezes elas ficam tão absortas que elas bloqueiam o mundo ao redor. E esse é um primeiro passo, eventualmente, se você acompanhar, existem alguns gatilhos que são condições para você abrir o canal do Flow. Então, veja só que é o primeiro passo, efetivamente. Então, para construir esse nível de atenção concentrada, que a gente chama de hiperfoco, é preciso você atender uma série de condições, como estar num ambiente que não te distraia, escolher fazer aquilo em um determinado momento, que você esteja realmente com a condição de se isolar, de ficar separado, quieto, tranquilo num ambiente, encarar a tarefa que você tem pela frente, qualquer que seja ela, hein? Estamos falando de trabalho, mas podemos estar falando de estudos, principalmente, estudar alguma coisa. Estamos falando de uma atividade esportiva, um hobby, não importa. Mas aqui, veja só, o que você precisa criar é uma condição para você não ser distraído. Porque cada vez que você está no foco ou hiperfoco e ali, naquele nível de engajamento tão inteiro, e você é interrompido, você leva de 15 a 20 minutos, talvez até um pouco mais às vezes, para voltar naquele nível de concentração que você tinha construído até então. Então, olha o tamanho da encrenca, né? Então, como eu falo, não existe multitarefa, você só faz uma coisa bem feita de cada vez. O que você acha que é multitarefa é, na verdade, mudar a tua atenção por várias tarefas ou assuntos ou pendências diferentes. E isso vai te fazer chegar no final do dia esgotado e com aquela sensação de que você não tirou nada da frente. O flow, por outro lado, é uma sequência desse caminho que você vai abrindo com o foco em primeiro lugar,
construir condições para você trazer o foco. E aí ver que gatilhos que podem, para você, ser os manifestadores do flow. Porque o que é um gatilho? O que é essa condição para o flow? São situações, momentos, condições que promovem o foco e sustentam o foco. Então, por exemplo, risco. Você tem um prazo apertado, a procrastinação entra muito aí. Às vezes eu uso a procrastinação a meu favor nesse sentido. É um risco eu perder o prazo, mas eu controlo isso e vou deixando aquela coisa meio em cima da hora, mas na hora que ela se manifesta como agora tem que fazer, a minha atenção vai imediatamente para aquilo, vai inteira. Né? Adrenalina, cortisol, para quê? Para ficar focado naquilo, e aí eu passo dessa fase para mergulhar no hiperfoco e na possibilidade de abrir o meu canal do flow, disparando uma série de coisas que tem a ver com neuroquímica, com neurotransmissores, com hormônios, que são consequência desse primeiro movimento da norepinefrina, ou noradrenalina e do cortisol, que nos permitem focar. É aquele movimento que nos fez chegar até aqui vivos, que era da sobrevivência, né, do sistema límbico, do sistema reptiliano, que te fazia, no momento de perigo, de risco, tá, a pupila dilatada, a circulação nas suas extremidades, para lutar ou fugir. E aí você passa por esse processo. O grande problema do século XXI, que é considerado o século da depressão, né, do burnout, é que a gente não sai dessa fase da descarga de adrenalina e cortisol. Então a gente tem que construir um ritual, uma rotina, uma prática que nos permita entender que aquilo é apenas uma condição para a gente seguir adiante, para manter o foco. Então eu falei de risco, como poderia falar da relação entre o desafio e a habilidade, que é um dos grandes legados do professor Mihai Csikszentmihalyi, que é o quanto mais eu tenho de desafio, de dificuldade, e tenho a habilidade, a capacidade de enfrentar esse desafio, maior é a chance de eu abrir o canal do flow. Porque, veja, se eu tenho um desafio muito grande, mas a minha habilidade não está à altura daquele desafio ainda, eu preciso me capacitar, treinar mais para chegar lá. Porque se eu não fizer isso, o desafio é muito grande e eu for lá encará-lo desta forma, eu vou ficar ansioso, nervoso, preocupado, com medo, muitas vezes. O contrário é verdadeiro também. Se eu tenho um desafio que não é grande coisa, que eu faço todo dia, que eu tenho uma capacidade maior, sou overqualified, né? Sou super qualificado, né, para fazer aquilo é chato, virou um tédio, uma coisa que eu vou deixando para trás até, que é um problema também. Então, o segredo é entender que eu tenho que ter desafios à altura da minha capacitação. E se o desafio é muito grande e eu ainda não cheguei lá, eu tenho que treinar mais. Ou fatiar esse desafio. Desafios menores que eu dê conta. Tudo isso aumenta a chance de eu abrir o canal do flow. Tem outros gatilhos. Agora, Cadu, além do que a gente já sabe, né, que quando o nosso córtex pré-frontal, entre aspas, desliga, eu saio dessa condição aí de estar num foco ou num hiperfoco e passo para uma nova condição que é o flow, que outras diferenças existem do ponto de vista do resultado, né? Então, assim, ficou claro para mim o que é o foco e a diferença que é entrar em flow. E quando eu entro em flow, eu sei que desliga aqui uma parte do cérebro e por isso existe essa diferença. Mas que outras diferenças existem? Pensando até no resultado, no que eu produzo quando eu estou em flow e no que eu produzo quando eu cheguei só até o foco. Se eu posso dizer assim, né? Então, aí vem aquela clássica sensação que todo mundo, em algum momento da vida, já viveu e não sabia que era flow. Que é aquele momento que você passou, você está tão interessado naquela atividade, né, você está tão ligado naquilo, está tão focado naquilo, que esse desligamento meio que acontece, que você menciona, que é um fenômeno chamado hipofrontalidade transitória ou temporária, ou transiente. Em inglês é transient hypofrontality. E eu acho que a tradução mais adequada, sinto que é a hipofrontalidade temporária, porque o que é hipofrontalidade? É diminuir a atividade no córtex pré-frontal. Isso significa que eu estou entrando num outro estágio. A minha frequência cerebral diminui para alfa, eu saio de beta, que é essa que a gente está aqui desperto, e por alguma razão
meditação induz a alfa muito rapidamente, uma respiração concentrada, uma visualização, um centramento, uma aquietação mental, induzem a uma diminuição da frequência cerebral, a gente entra em alfa. E o flow mora entre alfa e teta, é um pouquinho ainda mais reduzida. E quando isso acontece, acendem-se outras áreas dentro do cérebro, como, por exemplo, das emoções, dos insights, das memórias, o que faz com que, em flow, você tenha a sensação de que você está tão inteiro naquela atividade que você e ela, o que quer que ela seja, são uma coisa só. Eu sinto muito isso na fotografia. Quando eu faço fotografia, eu fotografo e eu estou tão inteiro naquilo que eu me fundo com o objeto que eu estou fotografando. Eu e ele somos a mesma coisa. Os surfistas relatam, quando estão em flow, que eu sou a onda, né? E por aí vai, tem vários relatos nessa linha. Mas o fato é que é esse momento de desligamento do córtex pré-frontal e do acendimento de outras áreas, é quase como se alguém assumisse o comando. Você vê as coisas acontecendo, mas você interfere pouco. O Judson Brewer, que é um neurocientista americano, ele conta duas coisas interessantes. Primeiro, ele brinca, saia da sua frente, não se atrapalhe para você deixar o flow chegar. Ele faz o julgamento, o auto-julgamento, talvez, né? Porque ele fala do paradoxo do flow, né? Que é quando você pensou que está em flow, que está tudo lindo, você já saiu do flow. E ele conta um caso, que é um caso bem conhecido, de uma pena, foi a menina Lolo Jones, que é uma medalhista de ouro, atleta olímpica maravilhosa na Olimpíada de Pequim. Ela era a grande rainha da corrida com obstáculos. E ela ganhava tudo. E na final, se não me engano, ela estava já no antepenúltimo obstáculo, longe, já, deixando todo mundo para trás, quando ela falou, olha, minha passada está boa, mas acho que pode melhorar. Nesse momento, ela tropeçou no penúltimo obstáculo, porque ela pensou. Então, ela saiu do flow. Então, quando ele fala, saia da sua frente, não se atrapalhe, deixe que as coisas vão acontecer, é isso que o flow permite, que as coisas fluam de uma forma como se você não interferisse, que elas estão ali acontecendo. Essa é a mudança dos estágios. Agora, uma pessoa, vamos pegar um exemplo aqui, Cadu, de, sei lá, alguém que... Uma aluna nossa que a gente conhece aí, não vou citar o nome, que é professora, que é uma mãe de um outro aluno muito bacana, você sabe de quem eu estou falando. Vamos dizer que eu sou uma professora. Eles também sabem. Eles também. Então, vamos dizer que eu sou uma professora, eu estou ali com vários desafios, eu tenho, talvez hoje em dia, uma carga horária muito acima da minha capacidade de lidar com isso, eu tenho vários desafios aqui da estrutura educacional, não vou entrar nisso, mas imagina a cabeça dessa pessoa. E ela está ali precisando entregar uma tarefa, um trabalho inerente ali da rotina dela. Eu queria entender se ela conseguir preparar todo esse ambiente da forma que você descreveu para chegar numa situação onde ela realmente está super focada, tirou as distrações, não está deixando nada interromper, programou um espaço de tempo na agenda, fez a recuperação, está bem alimentada, com sono, porém, vamos dizer que ela não atingiu a ativação do canal do Flow, ela não conseguiu chegar lá. Ela vai conseguir realizar essa tarefa de uma forma melhor do que se ela tivesse sem preparar nada ou simplesmente fazer de última hora, certo? Agora, o que eu queria entender, neste caso específico, vamos dizer, o que ela atingiria simplesmente só com foco e o que ela conseguiria fazer a mais? Ou será que dá para fazer essa distinção no resultado ou nessa experiência, ou é só uma coisa mais da sensação? Olha, eu posso te dizer o seguinte, com flow ou sem flow, se você estiver focado e concentrado numa tarefa só, organizadamente e focado nela, você vai fazer com que ela aconteça de forma mais rápida. Então, só aí você já ganhou tempo. Se você estiver em flow, então esse processo pode se acelerar e aumentar ainda mais. A McKinsey, que é uma consultoria americana, fez, se não me engano, durante quase 10 anos, uma pesquisa com executivos de vários segmentos, em várias empresas, em vários países. Essa pesquisa foi publicada em 2014 e ela aponta para um número de que os executivos que conseguiam ativar o flow, eles eram 5 vezes mais produtivos. Nós estamos falando de 500% de aumento de
de performance, de desempenho. E a brincadeira é o seguinte, é como se ele chegasse na segunda-feira e tirasse todo o trabalho da semana. Então, na segunda-feira, ele já podia ir embora. A gente sabe que a vida não é assim, isso não acontece. Mas a proporção é essa. Eu posso falar também de uma aceleração de aprendizagem. A Universidade de Sydney, na Austrália, fez uma pesquisa também com estudantes e, quando em flow, eles aumentavam a capacidade de absorção de informação. Então, nós estamos falando de um estado ampliado de consciência que permite que você faça mais e melhor. E o que você ganha com isso? Você ganha tempo. Tempo para quê? Para você, para aprender alguma coisa nova, para estar com quem você quer, para você poder efetivamente também fazer outras coisas também. Não é só trabalho, fazer. Nós estamos num mundo que nós não somos mais seres humanos, nós somos um fazer humano, né? Somos cobrados e há uma expectativa pela quantidade de coisas que a gente faz, pela quantidade de horas que a gente coloca no nosso dia, no nosso trabalho. Isso é uma loucura, isso é insano, né? É importante. Já estava certo aquele italiano que já veio para o Brasil várias vezes, o Domenico De Masi, que escreveu um livro sensacional chamado Ócio Criativo. A gente precisa ter pausas e momentos de parar essa loucura, né, dessa coisa que não para de fazer, para recuperar energia. Para quê? Para pensar em coisas novas, para criar coisas novas. Eu, por exemplo, tenho testado na pele todo dia aquilo que o Nietzsche, o Aldo, o Emerson, poeta americano, e tantos, o Einstein fazia, que eu tenho andado todo dia. Eu ando, porque eu ando e não vou de headphone, no foninho ouvindo música, não. Eu ando sozinho, ando por 40 minutos, 1 hora, e esse é o momento em que vem ideias, e que coisas acontecem, que melhoram o tipo de trabalho que eu faço, que me dão insights. Quer dizer, então, é preciso equilibrar a vida. Então, quando a gente começa a entender isso, né, a gente começa a perceber que é possível fazer mais e melhor sem perder a saúde mental. Você me lembrou aqui Estava escutando outro dia de novo o podcast do Joe Rogan, e você que tinha me dado essa dica lá atrás, e não sei porque eu voltei a escutar uma entrevista que ele fez com o Steven Kotler. E ele fala de andar. Engraçado que você falou isso, me lembrei agora. Ele fala muito dessa coisa do exercício. Obviamente, o cara é um ex-lutador, né? Hoje, e aí virou stand-up comedy, hoje faz esse podcast que virou uma referência. Aliás, agora está no meio de uma polêmica danada, né? Porque dizem que ele pegou Covid, mas ele não tinha tomado vacina. Não sabia. Era contra a vacina. Não vi. Tá cheio de história, mas eu gosto muito dele, eu acho um cara muito inteligente, ele recebe gente muito interessante no show dele. O papo com o Kotler foi ótimo, teve vários outros papos bons. Então, mas no papo com o Kotler, eu me lembrei agora que você falou, ele descreve, né? Porque ele está fazendo uma entrevista com o Kotler, olha só que bacana, e faz uma coisa muito parecida com o que a gente está fazendo aqui. Ele vai perguntando para o Kotler se aquilo que ele vivenciou pode ser considerado ativação do estado de flow ou não, né? E tem uma hora que ele descreve a sensação que ele tem durante uma luta. E ele fala que quando ele está no meio da luta, o movimento do oponente dele, quando ele vê a luva chegando na cara dele, ele percebe que não é uma decisão racional, obviamente, que ele toma para se desviar naquele milésimo de segundo do soco do cara. E ali ele consegue entender, com a explicação do Steven Kotler, que a questão do risco é o gatilho, talvez um dos principais que ativam o canal do flow, porque ali ele está vivendo risco físico, de vida. Se ele fizer um erro ali meio... Tem mais gatilhos ali, né? Tem vários gatilhos. Vários, e ele descreve, ele até descreve. Né? É o ele descreve o preparo dele, o feedback. O meu golpe foi correto? Não foi porque não deu o efeito que eu queria. Então, o feedback imediato, o monitoramento contínuo é um gatilho importante. A meta clara, né? Que é vencer o oponente. Então, o esporte muito... Eles falam muito sobre isso. Mas a minha dúvida, Cadu, aí voltando para o nosso exemplo, é assim, tudo bem, aí fica claro que eu estou expondo o meu corpo, de fato, ao risco físico, é uma coisa quase que volto às origens dos meus instintos mais básicos, e aí eu entendo que essa ativação do canal do Flow se dá até de uma forma talvez mais imediata, né? Agora, como é que a gente volta para a nossa querida professora e como é que ela ativa esse tipo de instinto mais básico, ou como é que ela coloca esses elementos de risco, dado que ela está num trabalho ali muito controlado, ela não corre nenhum tipo de risco nesse nível. Não necessariamente trazer isso? É um gatilho para ela.
Risco talvez não seja um gatilho para ela. Você percebe? Nós estamos falando de mais ou menos 20 gatilhos ou condições para abrir o canal do Flow. E aí você tem um negócio chamado microflow e macroflow. Legal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu jogo videogame. Quando eu estou jogando videogame e estou focado, às vezes eu venço de oponentes que têm um score mais alto que eu, porque eu estou hiper focado, estou com aquilo claramente, mas ali é microflow. Eu não estou abrindo uma série de outros gatilhos. Meus sentidos não estão todos em uso ali. Quer dizer, então, é importante lembrar que para cada um, as condições ou gatilhos são diferentes. Ativá-los ou fazer com que eles emerjam são situações e momentos diferentes. Então, você tem que ter um entendimento, e aí, por isso, o autoconhecimento, a autopercepção é fundamental para você ver onde é que você precisa estimular para efetivamente atuar abrindo o canal do Flow. Como no caso do Joe Rogan, numa luta de MMA, eu diria para você que para ela também tem que investigar essas condições, mas o que eu costumo dizer? Que o Flow é um pensar e um agir de forma intuitiva. Então, a gente tem que explorar. É por isso que eu realmente gosto muito da imagem do explorador do Flow, né? Como eu me considero, né? Eu me considero porque eu testo em mim. Tudo que eu falo aqui eu já testei. Diversas coisas de ampliação de consciência, de foco, de hiperfoco. Eu tenho uma condição, levemente uma condição que me fez conhecer o hiperfoco de uma maneira muito cedo na minha vida, né? Essa coisa do concentração intensa e sustentada por um assunto durante um período longo de tempo. Eu tenho isso desde criança. E, em princípio, parece que está relacionado com déficit de atenção e hiperatividade ou coisas desse tipo. O hiperfoco pode acontecer, né? Então, eu estou estudando isso também. Eu já vivi na minha vida situações que me permitiram entender essas diferenças. Então, eu digo isso, dizer, você precisa explorar. Explorar significa tem mais de 20 gatilhos ou alguma coisa por volta de 20 gatilhos, toda hora tem. O professor Csikszentmihalyi, para você ter uma ideia, nos anos 70, 80, quando ele publica a primeira obra dele, ele fala em 8 condições. Hoje nós estamos falando em 20, 25, depende. Cada hora tem alguma coisa. Nós temos muito para explorar sobre isso. O Kotler mesmo é um dos caras que mais pesquisa o assunto. A gente faz parte de uma comunidade que ele montou, que é o Flow Research Collective. Também estamos ligados ao Flow Research Network da Europa. Então, o acesso a essas informações é contínuo. A gente está descobrindo coisas todo dia. Mas eu diria que, para ela, talvez risco não seja o gatilho. Ela tem que estar organizada, focada. Né? Essa história de organização, de não se distrair, né? De saber gerenciar o tempo. E quando eu falo de gerenciar o tempo, eu estou falando mais de gerenciar a energia para o uso do tempo do que o tempo propriamente dito. Isso já foi foco de outros vídeos nossos. Né? A coisa da energia são as 4, né? Energia física, essa da nossa força do dia a dia, a mental, que é do foco, da atenção, da concentração, a energia emocional, que é da relação com o outro e com a gente mesmo, e a energia espiritual, ou do propósito, ou da causa, aquela coisa que te move, que te faz despertar todo dia animado. Essas 4 aí formam um conjunto chamado força de vontade, é como eu vejo. Essa força de vontade, ao longo do dia, ela vai diminuindo, porque as suas energias vão se consumindo. Então, necessariamente, você precisa explorar onde que você rende melhor. Aí entramos no assunto também do seu relógio biológico, do ciclo circadiano, do ciclo ultradiano. E são várias nuances e detalhes que aí a gente tem que fazer vários outros conteúdos para poder explicar cada um deles. Mas eu diria para ela que ela precisa explorar o que seria o fato mais despertador disso. E me parece que, claro, se eu tenho que, por exemplo, corrigir uma série de trabalhos ou de provas para entregar no dia seguinte, eu tenho aí um certo risco também. Estava pensando nisso agora. O prazo é um gatilho interessante que te levanta, né? Aquela coisa, a procrastinação vai até um determinado ponto. Ela pode não ser negativa. Ela só vira negativa quando você não cumpre aquilo que você precisa fazer, né? Então... Mas mais legal porque você já respondeu a minha próxima pergunta, que era, e ficou claro, que não existe um ranking dos gatilhos, não existe o gatilho mais importante e aquele que, se eu não tiver, eu não ativo. Quer dizer que, se eu não tiver o risco, eu posso colocar outros.
essa era a minha próxima pergunta, né? E na minha cabeça, é engraçado, por conta de participar muito desse tipo de esporte de ação, eu gosto de andar de bike, de surfar, e eu consigo visualizar muito o flow ligado ao risco físico, que é um pouco isso que a gente estava falando. E na minha cabeça achava que o gatilho do risco é, assim, vamos dizer, mais importante do que outros, mas pelo jeito não, né? Não, eles existem e cada um os ativa da forma que achar que ou que o seu próprio corpo reage a eles. Para isso você precisa explorar. Você tem que ter essa mentalidade de explorador, de a cabeça aberta, sem preconceitos, para observar, para absorver aquilo que o mundo está apresentando para você e como é que você tira o melhor daquilo dentro do ponto de vista de ampliar a sua consciência. Né? É disso que nós estamos falando aqui, de agir e de pensar de forma intuitiva. Tem algo mais além do racional, além do que está aqui nesse pedaço do cérebro. Né? Então, por exemplo, quando você falou do Joe Rogan, estou lembrando agora da luva, que a luva vem, é o risco. Sim. Mas a luva, se ele consegue ver o movimento da luva, ele está em flow, porque o flow muda também a percepção que a gente tem do tempo. Eu já contei alguns casos de esportes radicais onde houve uma diferença entre viver e morrer, porque o cara estava no flow. Se ele não tivesse no flow, ele tinha morrido. Então, essa elasticidade do tempo, mais rápido, passando muito rápido ou mais devagar, é uma característica de quem está em flow. E permite que você haja de forma intuitiva, responda de forma intuitiva aquele movimento durante uma situação de risco ou mesmo num esporte. O esporte tem né? Fala um pouquinho dentro disso sobre a sua experiência aí com o pit stop da Fórmula 1, porque quando você estava falando isso, me veio a imagem daquele time que tem que estar ali em milésimos de segundo fazendo cada movimento para que em 1 segundo, 2, a coisa se resolva. Se eles não tiverem em flow, eles conseguem cumprir aquilo ou necessariamente eles precisam entrar em flow? Excelente pergunta. É uma pergunta que eu gosto muito porque eu tenho uma paixão por Fórmula 1 desde os meus 5, 6 anos de idade. Desde que eu me conheço por gente, eu assisto, gosto e sou absolutamente fã. E a vida me trouxe o privilégio, a alegria de, há 20 e poucos anos atrás, cruzar meu caminho com um ex-piloto, chefe de equipe, que foi o Queco, e a gente construiu um programa muitíssimo bem sucedido. Infelizmente, ele faleceu há 2 anos atrás, mas o programa continua vivo, que é uma coisa que leva as pessoas a experimentarem o que é esse momento do pit stop, que eu, por amar a Fórmula 1 e corridas, e vejo na estratégia desse momento, um momento crucial, onde você pode ganhar ou perder uma corrida. Pode ganhar ou perder uma posição, mas a corrida está valendo. Quantos fins de semana que a gente não viu isso acontecer? E aí você começa a perceber que o cara fazia a troca de pneus em 2 segundos. Hoje é normal, é 2,5, 2,8, às vezes 3, mas tem um recorde. O recorde é da equipe Red Bull, com o Verstappen aqui no Brasil, em São Paulo, em 2019, no Grande Prêmio de Interlagos, fez 1,82. Então, quer dizer, de 2,5, 3 para 1,82, vai aí uma enorme diferença que mantém, garante e faz o cara ganhar a corrida ou o campeonato. Né? Ou o campeonato até. Né? Eu me lembro muito, até hoje, o Felipe Massa perdeu o campeonato dele aqui no Brasil para o Hamilton. Quando o Hamilton foi a primeira vez campeão mundial de Fórmula 1, ele perdeu aqui no Brasil na última volta, por causa de um ponto. Esse ponto fez toda a diferença. Sabe onde é que esse ponto do Massa foi perdido? Na corrida de Singapura, onde ele ficou com a mangueira de combustível presa no carro. Então, ele trabalhou e deixou a mangueira presa. E ele saiu com a mangueira. Então, foi o pit stop que fez ele perder o campeonato. Mas, ok, já me empolguei aqui com o assunto. Vamos falar de flow e pit stop. Olha o privilégio que eu tenho, né? Eu tenho um programa que traz para a gente tem réplicas de carros de Fórmula 1 que fazem as pessoas das empresas, das equipes, treinarem a troca de pneus, sentirem o que é esse mundo, né? E eu junto isso com o flow, que é a grande razão dos meus estudos, das minhas pesquisas. Hoje a gente faz isso acontecer, né? Bota o carro de pit stop e vamos entrar em flow. Então é o seguinte, para você no coletivo, né? Porque aí nós estamos falando de flow coletivo, nós não estamos falando individual. Você tem que entender como é que o flow se ativa, abre esse canal em você e como é que um grupo pode ativar o canal. Eles têm o quê? Eles têm uma meta compartilhada. Todo mundo sabe ali que o carro tem que parar e tem que trocar o pneu o mais rápido possível. Né? Tem o risco de não dar certo, porque aquilo, as variáveis são tremendas. Engripou,
porca e a pistola não funcionou. O carro passou um pouquinho da linha e derrubou o cara do macaco. Quantas vezes a gente já Tem viu risco isso? físico, então. Não é só o risco de não dar certo, é o risco de se machucar mesmo. Perna, porque o carro passou... Cara, tem de Pega tudo. fogo, né? Os caras lá nas equipes, a gente sabe disso porque a gente acompanha de perto, né, e tal, eles disputam para fazer parte do time de pit stop. É o que todo mundo quer, é fazer parte, porque ali eles são tão importantes quanto o piloto, ou mais, em alguns momentos. Então, você vai vendo, as condições vão sendo construídas, né? Ali eles não se falam, não dá tempo para falar, eles só se olham. Então tem uma comunicação tácita, uma familiaridade, que são gatilhos do flow coletivo também. E você tem o grande problema da história é o seguinte: se eu tenho uma meta compartilhada e se eu tenho risco, o meu está na reta. É skin in the game. Estamos juntos nessa. E tudo isso faz maravilhas para abrir o canal do Flow, coletivamente. E é por isso que os caras estão em Flow na hora que eles fazem 1,82 segundos. É isso, quer dizer, é uma belíssima, poderosa metáfora e tem a ver com tudo isso que a gente conversou hoje. Muito legal, Cadu. Eu ainda queria explorar, mas a gente já está aqui no final do tempo, a ideia de que eu imagino, né, que se você faz isso, começa a incluir isso na sua rotina semanal ou diária, essa prática toda que a gente está falando, aí sim talvez essa ativação comece a aparecer de forma mais fácil, que não é uma coisa de uma vez e nunca mais, né? Imagino que tenha essa construção ao longo do tempo, que tem a ver com os hábitos, você fala dos rituais, das rotinas, né? Mas eu acho que isso talvez a gente explore mais a fundo num próximo episódio. Vamos falar mais em outros capítulos, mas a mensagem aqui é o seguinte: qualquer coisa que você queira fazer, você precisa construir consistência. Não é um pulo, você não consegue um pulo, você vai com pequenos ganhos. Essa disciplina que é necessária para fazer isso. É a consistência e o aumento de patamar marginal, os ganhos contínuos que você vai acumulando, ganho cumulativo. Ao longo do tempo, você tem resultados absolutamente transformadores. Então, é isso que a gente tenta compartilhar aqui nesses conteúdos aqui dos Flow Talks, não é isso? Muito bem, é isso aí. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e espero que tenha trazido alguns conceitos novos. E, como sempre, a gente pede aqui para que você comente, para que você coloque as suas dúvidas, coloque exemplos de como foi para você, como está sendo para você aplicar esses conhecimentos que a gente tem passado. Essa interação para a gente é muito importante, né? Inclusive, tem sido subsídio para assuntos que a gente aborda aqui. Então, coloca o tema que você quer ouvir numa próxima conversa que a gente coloca ela aqui para debater. É isso aí. E eu queria, inclusive, convidar todo mundo para, de fato, seguir a gente, né? Aqui no YouTube, assinar as atualizações, tá com a gente no Instagram, no @cadulemos, também no The Flow Training, que é o outro perfil que a gente tem, mas isso tudo você descobre aqui, ó, no site do Projeto Flow, cadulemos.com.br. Faça parte da comunidade do Flow, é só você colocar o seu e-mail lá, você vai ter acesso a um monte de conteúdo legal, além desses vídeos que você vê aqui no YouTube com a gente e também no Instagram. É isso. Vamos para a próxima e que o Flow esteja com você. Grande abraço.